Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entrevista Coletiva. Hoje nós vamos falar sobre a saúde do coração, as sequelas da Covid ao principal músculo, do corpo humano e também situar ali, repercutir alguns casos que a gente teve aí nos últimos dias em relação a problemas cardíacos. Por isso a gente está recebendo o cardiologista, o Dr. Silvio Giopato. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Entrevista Coletiva. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês para falar sobre um assunto tão importante. Comigo, mais uma vez, está Zezé de Lima. Zezé, seja bem-vindo à Entrevista Coletiva. Olá, Marcão, muito obrigada a todos os telespectadores e obrigada também, Dr. Silvio, por estar aqui conosco hoje e falar sobre esses temas tão atuais, e que deixam a gente com tanto medo hoje, Marcão? Com certeza. Zezé, pode fazer a primeira. Bom, eu acho que já dá para a gente começar com um assunto que todo mundo está querendo saber. A Covid, ela deixa mesmo sequelas no coração? É assim, qual o percentual de pessoas que apresentam essas sequelas? E se essas sequelas, elas são elas são graves? É isso que hoje me intriga, doutor Silvio. Bom, Zezé, muito boa tarde para você também. Essa é uma pergunta que nós não temos um número exato ainda. O que acontece? Vamos olhar para a Covid na sua fase aguda, que é na vigência da infecção, tá? O pulmão é o órgão-alvo, a gente sabe disso, é por ali que o vírus encontra a sua porta de entrada. Porém, o mecanismo dele invadir as células que ele encontra no pulmão, ele encontra em outros tecidos também, e o coração é um deles. Então, ele pode afetar diretamente o músculo cardíaco, como estruturas à sua volta. Ele pode predispor à formação de microcoágulos e isso levar a um infarto, diferente do infarto comum, mais comum que a gente ouve falar das pessoas que têm aquela dor no peito, que é a obstrução de uma grande artéria do coração, de uma ou mais grandes artérias do coração. No caso da Covid, são microvasos e a gente tem pouca coisa para fazer. Quando você tem uma agressão direta do vírus ao músculo cardíaco na fase aguda, a chance dele deixar sequelas e sequelas importantes é maior. Agora, aquelas pessoas que desenvolvem a Covid, desenvolvem a sua forma menos agressiva, aquelas formas mais leves ou mesmo até assintomáticas, eles podem vir a apresentar, um tempo depois, alguma manifestação sobre o coração, que pode ser diretamente no músculo cardíaco, como também no revestimento, num tecido que envolve o coração, que nós chamamos de pericárdio. É uma pele que protege o coração. Dependendo do grau de agressão dessa inflamação, seja nessa pele que envolve o coração, o pericárdio, mas principalmente no músculo, que nós chamamos de miocárdio, tá? É o músculo do coração, dependendo do tamanho dessa agressão, pode deixar, sim, sequelas, como a insuficiência cardíaca, sequelas importantes, tá? Então, qual o grau de acometimento? Nós não sabemos, até porque nós não temos números ainda suficientes para dizer o grau de acometimento dessas pessoas que tiveram a forma branda, que vai desenvolver alguma complicação cardíaca depois. E aqueles que desenvolvem na fase aguda da doença, vai depender muito do grau, da quantidade de músculo agredido, tá? E se teve um infarto ou não. Então, a Covid, resumindo, a Covid pode sim agredir o coração, tanto na sua fase aguda, como no seu período pós-fase aguda, na fase já de convalescência, que pode vir a se manifestar 2, 3 semanas depois. Pode não deixar sequela alguma, tudo se reverter e o coração restabelecer a sua função, como pode deixar algum grau, desde discreto até graus importantes, de falência do músculo cardíaco. Vai depender da intensidade da agressão. Bom, assim, o que eu entendi é que mesmo aquelas pessoas que não desenvolveram a Covid na forma mais grave dela, podem ainda assim apresentar
problemas depois de curados aí da doença. É isso mesmo, Sim, doutor? Exatamente. Pessoas que praticamente não tiveram sintomas nenhum na fase aguda da doença, ou pouquíssimos sintomas, acaba 2, 3 semanas depois, vai fazer alguma atividade física e percebe um cansaço fora do comum. E aí vai no médico, a gente vai ver, faz um ecocardiograma e vê que o coração perdeu força de contração. Isso é quando tem essa agressão no músculo, nós chamamos de miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco. Ela pode se manifestar por ação do vírus no período pós fase aguda da doença. Então pode acontecer até com quem não teve sintoma nenhum. A porcentagem disso não tem, porque esses casos estão começando a aparecer. Então, nós vivemos a fase aguda da doença. Muita gente internada com a doença, com as formas moderada e grave da doença. Essas pessoas de pós-Covid estão começando a aparecer e a gente está começando a aprender a entender os mecanismos que levam a isso, que não estão totalmente esclarecidos. Ok. Doutor, Então, 2 perguntas. A primeira é se quem já tem algum tipo, de problema cardíaco, se ele acaba tendo mais chances de ter prejuízos aí com a Covid, até mesmo chegar à morte. E a outra questão é quais os cuidados que a pessoa que já teve Covid tem que ter a partir de agora para ver, se o coração está tranquilo, se não está. E também para aqueles que de repente nem sabem, se tiveram Covid ou não, qual é a frequência que um adulto aparentemente saudável deve ir ao cardiologista? Ok. Então, Marcos, vamos hierarquizar a sua pergunta da seguinte maneira. Qual o tempo que a pessoa deve procurar um cardiologista? Uma pessoa saudável, uma vez por ano, para fazer uma avaliação da saúde do seu sistema cardiovascular. A pressão está normal, seu colesterol está normal, seu açúcar no sangue está normal, seu ecocardiograma está normal, seu eletrocardiograma está normal, ok. Você é uma pessoa saudável, sem fatores de risco, uma vez por ano tá bom. Mas, se você está saudável, mas você tem uma história familiar, você tem fatores de risco, você fuma, tem diabetes, aí a visita ao médico tem que ser mais estreita. Eu nunca tive infarto. Mas você tem pressão alta, tem diabetes, tem história familiar, então a cada 3, 4 meses você tem que ir ao cardiologista para ver se está tudo bem, não passar de 6 meses, tá certo? A sua primeira parte da pergunta é sobre... Desculpa. Você consegue repetir, sobre se quem já tem algum problema cardíaco, isso, se tem mais riscos de morrer por causa da Covid. Exato. Então, é o seguinte, a Covid, nós temos os grupos de risco, e os pacientes, as pessoas com doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto, já doenças instaladas no coração, essas pessoas, o que acontece? Essas pessoas têm uma reserva menor. Quem já teve o infarto já perdeu uma parte do seu músculo cardíaco, então a reserva do coração dele é menor. Um paciente que é hipertenso, importante, a longa data, com certeza já tem sobrecarga desse coração, esse coração já trabalha no regime de alta demanda. Se ele tem ainda mais uma agressão pela infecção, pelo vírus, então ele vai perder mais um pouco dessa função. Então, o risco dessa pessoa que já tem uma cardiopatia, que já tem esses fatores de risco, a chance dele ter desenvolver complicações da Covid relacionadas ao sistema cardiovascular é bem maior. Então, o risco de morte dessas pessoas é maior. Vamos imaginar uma pessoa que já infartou e que agora desenvolve a Covid e aí faz um infarto em cima do que ele já tinha. É de se esperar que a qualidade de vida, se ele sobreviver, a qualidade de vida dele vai decair bastante, porque ele vai perder mais uma parte de função do músculo cardíaco. Por isso que a gente fala que aquelas pessoas, hipertensos, os diabéticos, os obesos, normalmente essas pessoas já têm um grau de sobrecarga do coração. Então, são pessoas que têm mais chance de complicação da Covid. Tem que se proteger ainda mais, evitar ainda mais as aglomerações, tem que usar máscaras, o álcool gel, só sair de casa se realmente precisa trabalhar, vai trabalhar, mas no trabalho, no transporte, tome todos os cuidados possíveis para você não se contaminar. E assim que surgir a sua vez,
vá correndo se vacinar, porque é a única maneira de realmente evitar. Tem a maneira não farmacológica, que são essas que eu falei, máscara, álcool gel e o distanciamento social, e a farmacológica, que é a vacina. O resto é bobagem. Doutor Silvio, a gente tem vivido um momento diferente em muitos aspectos agora com essa pandemia. E dentre esses aspectos, assim, tá a desconfiança que existe na sociedade em torno de tudo que se fala. Uma das coisas, né, que vem sendo questionadas aí com intensidade é falar assim, pô, mas agora nesse país só se morre de Covid, não tem mais morte por infarto, não tem mais morte por câncer. Como é que o senhor vê esse tipo de afirmação? E é possível que uma pessoa, por exemplo, quando a gente fala morreu em decorrência da Covid, é que a pessoa, por exemplo, teve um infarto tendo a Covid, alguma coisa assim? Olha, Zezé, é o seguinte, infelizmente existem muitas fake news rodando e desinformando as pessoas. É incrível que a boa informação, ela demora mais para sedimentar, né? A informação ruim, ela dissemina muito mais rápido. A informação falsa, ela fixa mais no conjunto da sociedade do que a boa informação. As mortes que estão sendo atribuídas à Covid são todas relacionadas à Covid, porque é feito a comprovação com o teste desses pacientes. Esses pacientes estão internados e é feito o teste e para avaliar e é Covid. Isso não há dúvida. Tem casos que talvez não foram dados como Covid e que posteriormente, numa recontagem, você vai encontrar. Então, normalmente, quando você tem essas infecções e é feita uma recontagem, a recontagem não diminui, ela aumenta. Os hospitais estão lotados, isso eu posso falar. Eu trabalho no Hospital das Clínicas da Unicamp. O hospital está complicado, está cheio, tem paciente com Covid em todos os lugares. Agora, eu continuo recebendo pacientes por infarto, sim, eles continuam chegando e eles continuam morrendo. E o mais grave, Zezé, sabe o que é? É que esse paciente com doença coronariana, que precisaria estar fazendo o procedimento dele, seja a cirurgia cardíaca de ponte de safena, seja o desentupimento por angioplastia, que é a minha área de atuação, ele não consegue porque não tem leito nos hospitais. Não dá para internar esse paciente para fazer porque a maioria dos leitos estão ocupados pelos pacientes com Covid. Então, os números que estão sendo dados pelas secretarias de saúde não são sendo superestimados, isso é mentira. Nós estamos vivendo um momento muito crítico em relação a essa doença, por vários motivos. Poderia talvez a gente ter tido um controle melhor, não tivemos, mas o fato é que o vírus está circulando, está fazendo vítimas, e agora, eu não sei na realidade de vocês, mas na minha realidade, na minha rede social, cada vez mais eu vejo pessoas postando que estão em luto porque alguém próximo a elas, ou parentes, ou amigos, alguém próximo a elas morreu de Covid. Não sei como que está na mídia, nas redes sociais de vocês, mas do que eu vejo da maioria das minhas, é isso. Então, será que essas pessoas estão mentindo? A gente vê a mesma coisa, doutor Silvio, na minha rede social. Mas, assim, esse negacionismo, ele tem escalado muito. A gente que trabalha, faz programa diário em rádio e tem muito contato com o ouvinte e tudo mais, a gente recebe muita colocação como essa que eu disse para o senhor, né? Do exagero, de que a gente está inventando, de que é um momento muito complicado, inclusive, para se enfrentar essa pandemia. Muito difícil. Eu vou te citar uma coisa. Essa madrugada, eu só vi hoje cedo, mas eu recebi uma mensagem de uma amiga de São Paulo perguntando que ela está com medo de se vacinar. Ela não quer se vacinar, porque quando tomou a vacina de febre amarela, ela passou mal. Teve alguma reação mais intensa e ela pegou medo de vacina. E ela não quer se vacinar pelo que está ouvindo aí. Essa coisa que não tem comprovação científica. Ontem,
um personagem aí, falou que uma determinada vacina não tem comprovação científica. Nós já temos, existem dados aos borbotões mostrando a eficiência das vacinas, de todas elas, não é de uma ou de outra, de todas elas. No entanto, veja só, por mais que nós, vocês aí, a gente juntos, tentando levar a informação real, verdadeira, a boa informação, a informação ruim, essas mentiras, infelizmente, impactam mais as pessoas. E elas ficam achando que não é isso tudo, que não está morrendo tanta gente assim, que estão superestimando os números, que estão inflando os números, que precisa invadir o hospital para ver. Não precisa invadir, não. Olha a sua rede social que você vai ver. Eu não via na minha rede social, há 2 anos atrás, o que eu vejo de amigos, de pessoas conhecidas, postando que está em luto porque alguém próximo a ela faleceu. Não existia. E agora existe. Qual é a diferença? É a Covid. É simples, é fácil. É isso. A gente conversa hoje numa entrevista coletiva com o cardiologista, o Dr. Silvio Giopato. A gente vai agora para o intervalo e volta já já, não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje conversando com o cardiologista, o Dr. Silvio Giopato. No bloco anterior, a gente terminou o bloco anterior falando um pouco sobre essa desinformação toda, né, que a gente tem visto principalmente nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, e o que isso pode provocar, né, principalmente nesse momento de pandemia. Ainda pegando essa linha, a gente teve recentemente, num dos primeiros jogos da Eurocopa, o jogador dinamarquês Eriksen, que teve ali um mal súbito dentro de campo. Foi até um caso que lembrou muito, né, do jogador do São Caetano, o Serginho, mas felizmente o Eriksen da Dinamarca ele conseguiu ter um atendimento correto, ou não, vamos saber com o Dr. Silvio, mas ele conseguiu sobreviver apesar disso tudo. E em meio a essa história toda, primeiro eu quero saber o que pode ter acontecido, né, com o Eriksen, com o jogador Eriksen, e também nesse meio, né, no meio dessa confusão toda, começou a pipocar nas redes sociais também a informação de que o Eriksen teria tomado a vacina e por isso ele teria tido esse mal súbito. A vacina, né, doutor, não tem nenhuma relação com isso, né? Até mesmo porque o jogador nem vacinado foi ainda, né? Olha, Marcos, é muita desinformação, é muita maldade, né, para dizer a verdade. Bom, vamos começar pelo caso, né, pelo Eriksen. O que é que ele teve? Ele teve uma perda súbita de consciência. A gente olhando as imagens, a gente percebe que ele numa jogada que ele entra pela área, ele chega até perto do gol, a bola sai de campo e ele volta correndo para receber a bola do parceiro dele que ia fazer o arremesso lateral. Mas se você prestar atenção, nesse momento ele já vem começando a cambalear. Quando o amigo dele joga a bola para ele, não percebe, joga a bola bate nele e ele cai no chão. Ali ele perdeu a consciência, as imagens mostram que ele está sem consciência, ok? Bom, a principal causa, tem várias causas de perda de consciência. Por exemplo, isso é o famoso desmaio. Você pode ter um desmaio por uma reação vasovagal. Aquelas pessoas estão num lugar muito quente ou com muita gente, muito tempo em pé, acontece muito isso com grávida. Ele tem uma queda de pressão, uma queda da frequência cardíaca, a vista escurece e ele cai no chão. Às vezes perde a consciência, chega a bater a cabeça, mas na medida que essa pessoa deita e a gravidade deixa de agir, deixa de puxar o sangue para baixo, deixa de tirar o sangue da cabeça, a pessoa volta a acordar rapidamente. Numa parada cardíaca, numa morte súbita de causa cardíaca, que é o que parece que aconteceu com o Eriksen, o que aconteceu ali? O coração dele, por algum motivo, deixou de bater. Ou ele desenvolveu uma arritmia, um grau de anarquia, de contração do coração, que não era suficiente para manter o fluxo cerebral. Se não tem sangue no cérebro, o cérebro desliga, tá certo? E ele desliga por quê? Para se proteger, porque ele depende muito de energia. O cérebro é um órgão que consome muita energia. Se essa energia não chega, ele desliga disjuntor, que é para economizar energia, e a pessoa apaga.
Então, ao que tudo indica, eu não recebi mais grandes informações, mas do que eu pude ver, ele teve uma morte súbita de causa cardíaca, provavelmente uma arritmia cardíaca, ok? Então, o coração dele deixou de bater ou bateu numa anarquia tal que não conseguia manter o fluxo do cérebro, para o cérebro. E aí ele foi submetido a um processo de reanimação e depois uma desfibrilação com desfibrilador automático, que a gente chama DEA, desfibrilador automático. E isso salvou a vida dele. Se de fato ele teve uma parada cardíaca por uma arritmia maligna, a maioria delas é a fibrilação ventricular, ele foi salvo pelo atendimento rápido. Perfeito? Traçando paralelo com o Serginho, que foi uma situação semelhante a essa, tá? O Serginho, se a gente lembrar, o que as pessoas fizeram? Entraram em desespero, corriam cada um para o lado, o médico do São Paulo correu para a janela da ambulância e batia na ambulância, era um diretor do São Paulo. O médico do São Paulo, ou o assistente médico, não sei, esfregava o peito do Serginho. Quando naquele instante, o que tinha que ser feito? Ter colocado ele em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, costas para o chão, barriga para cima, e começar as compressões torácicas, até que chegasse o desfibrilador. Eu não vi as imagens do Erickson, se ele teve a reanimação, compressão torácica, antes da chegada do desfibrilador. Das imagens que eu vi, parece que houve uma certa demora, porque quem primeiro chegou nele foi o pessoal do clube, o fisioterapeuta, o massagista, foi quem chegou primeiro. Deixaram ele na posição deitado, de bruços. Quando percebeu que não tem consciência, não acordou, vira e começa a massagem cardíaca. Levou, acho que, alguns minutos para chegar o desfibrilador. Eu não vi esse processo, não vi nenhuma imagem de quem estava assistindo e falou que deu para ver o choque. Eu não vi, eu não estava assistindo. Mas se no caso do Serginho tivesse sido feito a mesma coisa, talvez o Serginho estivesse entre nós. O que acontece? A morte súbita, a principal causa de morte no Brasil é a morte súbita. Para você ter ideia, mais de 90% das mortes súbitas ocorrem fora do ambiente hospitalar. Não ocorre dentro do hospital. Mais de 80% das mortes ocorrem em ambiente domiciliar, dentro de casa. Se quem estiver em casa souber fazer uma compressão torácica e chamar o SAMU, e o SAMU chegar com o desfibrilador, você salva uma vida. Então, o que aconteceu foi isso. Provavelmente o Erickson teve uma parada cardíaca por uma arritmia cardíaca que levou ele à perda de consciência e ele foi reanimado através do desfibrilador automático. Tá, doutor Silvio. Doutor, pode dizer, Zé. Tem mais um assunto que a gente não abordou e vamos ter que falar dele. Cloroquina, hidroxicloroquina. É realmente perigoso para o coração esse medicamento? Olha, sim. Veja só, a cloroquina tem o potencial de produzir uma alteração na condução elétrica do coração, que a gente chama de aumentar o intervalo QT, que favorece o aparecimento de arritmias graves. Não quer dizer que todo mundo que vai tomar vai desenvolver, ok? Mas, por exemplo, se você fala para 200 milhões de pessoas tomem cloroquina, você concorda que vai ter um monte de gente que vai desenvolver esse problema e pode morrer sem motivo algum? Então, você prescrever a cloroquina para quem tem malária, perfeito, ele está com malária, ele precisa desse medicamento, desse antiparasitário, para matar o parasita da malária. Tem o risco dele desenvolver arritmia? Tem. Então, nós vamos monitorar esse paciente de perto. Se ele toma algum tipo de medicamento que já interfere com a condução elétrica e mais a cloroquina, eu tenho dois potenciais, então eu vou ter que ver esse paciente mais de perto. Na hora que eu chego daqui na TV e falo para todo mundo, toma cloroquina porque você vai curar a sua Covid ou você não vai pegar a Covid, o que vai acontecer? Um monte de gente que não pode tomar cloroquina vai tomar cloroquina e vai morrer, ou vai ter um alto potencial de morte. Então, você vender essa ideia de um remédio milagroso, sem comprovação científica,
e difundir isso para que, como política de saúde pública, não pode. Isso realmente é perigoso. Então, a cloroquina é um excelente medicamento para tratamento da malária, é um medicamento que, para aqueles pacientes que têm doenças reumatológicas, diminui a inflamação e aí ele fica menos dependente de corticoide, só vai tomar corticoide quando realmente precisar. A gente sabe que o uso crônico do corticoide tem uma série de efeitos colaterais, então a gente usa a cloroquina e outros medicamentos como poupadores do anti-inflamatório mais potente, que é o corticoide. Portanto, quem precisa tem que tomar. Cloroquina não é para quem quer, é para quem pode tomar. Então, não é o Covid que vai, por causa da Covid, ou para se proteger ou para melhorar de sintomas de Covid, que você vai tomar cloroquina, porque está provado que não funciona. Isso está cabalmente provado pela ciência. Ok. Queria agradecer muito o doutor Silvio Giopato, que participou aqui do Entrevista Coletiva. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação. Até uma próxima. Legal, Marcos. Zezé, muito obrigado pelo convite de vocês. É sempre um prazer. Uma boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanharam. Um abraço. E Zezé, até a próxima. Um beijo para você. Até a próxima. Um beijo para todo mundo. Daqui a pouco a gente se encontra de novo. Tchau, pessoal. E a você que nos acompanhou, muito obrigado aí pela parceria e até a próxima. Tchau, tchau.